Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje iniciamos uma nova série aqui em nosso canal. Nós vamos começar a fazer leituras de livros espirituais para nos ajudar em nosso dia a dia, em nossa vivência. E o livro escolhido é o livro do teólogo alemão Karl Adam, Jesus Cristo. Caso queira adquirir o livro, vou deixar o link na descrição do episódio. O livro começa: A fisionomia moral e espiritual de Cristo. Os evangelhos conservam-nos fielmente as tradições apostólicas sobre Jesus. Seu fundo verdadeiramente essencial, a fé num Salvador Deus, formou-se e afirmou-se de maneira completamente original, em oposição muito consciente às concepções religiosas judaicas e helenísticas do tempo. Os evangelhos são verdadeiras profissões de fé, não apenas dos seus autores, mas da comunidade primitiva total. Sente-se que estão animados e sustentados de um lado pela vontade apaixonada de conservar a tradição, o legado apostólico, e de outro, pela vontade profunda, enérgica de pô-la ao abrigo de toda a mistura não cristã, judaica ou pagã. Por conseguinte, é impossível explicar o aparecimento dessa fé por influências judaicas ou pagãs. Nela, não há nada de derivado de secundário. Tudo é verdadeiramente primitivo. É a fé, o credo original. Ora, que nos ensinam os evangelhos sobre Jesus? Para proceder metodicamente, começaremos por estudar tudo o que a história nos diz sobre as manifestações observáveis de sua pessoa. Isto é, primeiro, sobre o seu modo de ser exterior e a sua fisionomia moral, e depois sobre a sua vida íntima, a sua psicologia, até onde a história nos permita conhecê-la de maneira exata. Só assim poderemos ter uma reprodução tão clara e tão precisa quanto possível da impressão produzida por Jesus sobre os seus discípulos e sobre os seus contemporâneos. Vê-lo-emos tal como os seus contemporâneos o viram, e somente então poderemos tentar perscrutar o segredo da sua personalidade, dessa realidade íntima e profunda do que dependiam a sua atividade exterior e a sua vida interior. É a questão da consciência que Jesus teve de si mesmo. Uma vez esclarecida, chegaremos aos limites desse domínio em que o invisível, o sobrenatural, o divino, aparece como uma realidade perturbadora, em que o miraculoso esplende sem cessar e donde parece ouvir-se a mesma palavra que outrora Moisés escutou com religioso pavor: tirai o teu calçado, porque a terra que pisas é sagrada. A primeira questão que se nos oferece, pois, é a da fisionomia exterior e interior de Jesus. Aspectos físicos de Jesus. Os evangelhos, como também São Paulo, preocupam-se menos com a personalidade humana e terrena de Jesus do que com Cristo, Filho de Deus e Salvador, Cristo na sua majestade gloriosa. É inútil, por conseguinte, esperar dos evangelhos um retrato detalhado e completo de Jesus, ou mesmo uma tentativa de representação histórica e de visão concreta. O Jesus que os discípulos e os primeiros cristãos tinham diante dos olhos era o ressuscitado, o Cristo glorificado, celeste. Por isso, os evangelistas não descrevem a sua vida terrena, senão em vista do seu caráter celeste. Descrevem-na de maneira simples e desprovida de enfeites literários, sem intenção de transfigurá-la, porque a glória da sua ressurreição ressalta com muito mais brilho sobre esse fundo da sua vida humana, pobre e humilde. Segundo os cálculos de Kepler, confirmados há algum tempo, Jesus teria nascido no outono do ano 7 antes da nossa era. Teria sido crucificado a 7 de abril do ano 30, com 37 anos de idade. Se aceitar uma duração de 3 anos para o seu ministério público, tinha 34 no momento em que deixou a terra natal para ir ao Jordão
e fazer-se batizar por João. Estava, assim, na plenitude da idade quando começou a anunciar a sua mensagem. Como seria a sua aparência exterior, o modo de vestir certamente não o distinguia dos judeus e rabinos do seu tempo, pois fez-se semelhante aos homens e foi reconhecido exteriormente como homem. As suas roupas não chamavam a atenção, fazendo-o parecer um rijo asceta como o precursor João Batista, que andava vestido de pele de camelo e trazia à cintura uma tira de couro. Com seus conterrâneos, Jesus normalmente vestia uma túnica de lã, um cinto que servia também de bolsa de dinheiro, um manto e sandálias. O relato da sua paixão informa-nos também que a túnica era inconsútil, tecido toda de uma peça só. De conformidade com as indicações da lei, o manto estava adornado com quatro borlas feitas com um cordel espiralado de lã púrpura. Segundo os costumes de seu tempo, Jesus também cingiria a testa e os braços com tiras de pergaminho para a oração da manhã, pois não critica nos fariseus este costume em si mesmo, e sim a vaidade que põe em alargar as suas tiras de pergaminho e alongar as suas franjas. Um sudário branco que cobria a cabeça e o pescoço devia protegê-lo do sol nas suas longas caminhadas. Pedro havia de encontrá-lo depois dobrado no sepulcro. Ao mesmo tempo, Jesus desprezava toda a preocupação excessiva com a maneira de vestir. Evitava tudo o que fosse chocante ou estranho, até no aspecto corporal. Certamente usava barba comprida, como era usual entre os judeus, e o cabelo era cuidado e cortado atrás, ao contrário dos nazarenos, que usavam comprido e desgrenhado. São Paulo atesta, aliás, que se considerava uma desonra ao varão deixar crescer a cabeleira. Também não lhe eram estranhos, e os evangelhos testemunham expressamente os cuidados normais com o corpo. Apesar de criticar o exagero nas lavagens rituais em uso entre o seu povo, o cuidado que põe os fariseus em limpar, por fora a taça e o prato, que por dentro estão cheios de rapina e imundície. Recomenda a higiene e um sadio cuidado com o corpo. Chega a indicar, especialmente até mesmo para os períodos de jejum e penitência, as lavagens e unção. Mas tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Antes da ceia pascal, é ele próprio quem lava os pés dos discípulos, e no banquete em casa do fariseu Simão, repreende-o com brandura, por não ter-lhe dado água para os pés, nem ungido a sua cabeça com óleo. Também defende a pecadora que se aproximou dele, com um frasco de alabastro cheio de precioso unguento, e lhe o derrama sobre a cabeça enquanto ele estava recostado à mesa. Diante dos discípulos que murmuraram pusilanimamente seus preceitos sobre a conduta nos banquetes, demonstra ainda que Jesus era delicado no trato e revelava fina educação. Seu aspecto físico deve ser extremamente agradável e atraente, mesmo fascinante. Infelizmente, não dispomos de nenhuma descrição explícita, como já constava Santo Irineu no final do século II. No entanto, São Lucas, ao afirmar que Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens, parece indicar que aumentava não só sua beleza espiritual, mas também física. Talvez possa interpretar-se neste momento, nesse mesmo sentido, aquela mensagem um pouco misteriosa a respeito da expressividade do olhar humano. A luz do teu corpo é o olho. Se, pois, o teu olho estiver são, todo o teu corpo estará iluminado. Sem dúvida, falava assim por experiência própria. A sua aparência humana deveria irradiar, portanto, alguma coisa brilhante ou luminoso que atraía as pessoas, especialmente mulheres e crianças. Quando aquela mulher do povo prorrompe repentinamente em louvores,
Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, a resposta de Jesus dá a entender que ela se referia não só ao espírito e à alma, mas principalmente a seu aspecto físico. Com efeito, Jesus corrige, chamando-lhe a atenção para as realidades espirituais. Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A opinião posterior de São Justino e também de Clemente de Alexandria e até de Orígenes, respondendo aos comentários mordazes de Celso, que faz de Jesus um homem feio ou até deformado, baseia-se unicamente na exegese dogmática de uma passagem de Isaías. O profeta, com efeito, anuncia que o servo de Javé não teria nem beleza nem esplendor. Aplicava-se simplesmente à sua fisionomia normal o que o profeta dizia do homem das dores arrastado pelas ruas de Jerusalém. O que contribuiu não pouco para espalhar essa opinião foi sem dúvida a doutrina platônica que via no corpo uma coisa indigna do homem, o cárcere da alma. Se um corpo bem constituído era obra do demônio tentador, não se podia atribuir ao Salvador dos homens senão um exterior pouco atraente. Os depoimentos evangélicos conduzem-nos a uma opinião inteiramente oposta. A extraordinária impressão causada por Jesus sempre que se mostrava à multidão, e especialmente aos enfermos e aos pecadores e pecadoras, era devida, incontestavelmente, à força espiritual e religiosa que se desprendia de sua pessoa, mas certamente devia-se também, em parte, ao encanto do seu exterior fascinante, que atraía e prendia em massas. Seu olhar, sobretudo, devia impressioná-los, esse olhar que bastava para inflamar, sacudir, censurar. Não é destituído de interesse notar que São Marcos, quando relata qualquer palavra importante do Mestre, emprega esta expressão: e ele olhou-os e disse. Nesses momentos, Jesus teria, sem dúvida, um olhar de expressão soberana e dominadora. Com isso, terminamos essa primeira parte do nosso livro. Agradeço a sua companhia e a sua presença. Curte e compartilha este vídeo, este áudio, mande para seu amigo, para aquela pessoa que está precisando ouvir uma palavra espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.